Quem é que sabe o nome desses 100 soldados? Napoleão, com seus 100 soldados. Quem é que sabe o sobrenome desses 100 soldados? Napoleão, com seus 100 soldados. Sem soldados, sem velórios, sem guerreiros, sem história. Napoleão, com seus 100 soldados. Sem minutos, sem memória, sem certo e sem errado. Napoleão, com seus 100 soldados. E quem sabe me dizer se eram 100 soldados? Napoleão, com seus 100 soldados. Eu quero sempre acreditar, eu quero ver, eu quero ver. Olá, galera, tudo bom? Hoje nós falaremos sobre a aula, o assunto período napoleônico. O período que vai do ano de 1799 ao ano de 1815, desde a ascensão dele ao poder até a sua queda. Bom, mas vamos entender o seguinte, vamos interpretar de uma maneira melhor esse período. Vamos ver como ele chegou ao poder. Como ele chegou? Então vamos voltar um pouquinho no tempo, vamos voltar à terceira fase do processo revolucionário francês. Esse processo revolucionário francês que todo mundo conhece como Revolução Francesa. Então vamos voltar ao desfecho da terceira fase do processo revolucionário francês. Estamos falando de um período entre 1795 e 1799, quando Napoleão retorna de suas grandes conquistas no continente africano e vai promover uma aliança com o Abad Sieyès, líder do grupo político do Centro. Lembrando que nessa época a França estava dividida em vários grupos políticos, entre eles jacobinos, girondinos e o Centro. Bom, a união, a aliança entre o Sieyès e Napoleão vai levar a um golpe, ao famoso golpe do 18 Brumário. Lembrando, Brumário é um mês colocado pelo novo calendário francês que seguia um calendário agrícola. O 18 Brumário equivalia a parte do mês de novembro pelo nosso calendário. Então, no 18 Brumário, novembro de 1799, ocorria um golpe que levava à ascensão do poder Napoleão Bonaparte. Então, Napoleão Bonaparte subiria ao poder junto com o Abad Sieyès. Veja bem, o que nós temos agora é o chamado período napoleônico a dar-se início. Então, repare, a terceira fase leva Napoleão e Sieyès ao poder, aplicando um golpe, o chamado 18 Brumário. Após esse golpe, nós temos o início do período napoleônico e a divisão desse período em duas partes, o que nós chamamos de consulado e o que nós chamamos de império. O consulado do período de tempo entre 1799 e 1804. O império entre 1804 e 1815, entre a ascensão do poder, coroação dele através do Papa Pio VII e a queda dele na Batalha de Waterloo. Vamos fazer o seguinte agora? Vamos ver uma enquete sobre Napoleão? Vamos lá assistir. Amigo, fazer uma pergunta rapidinha para você aqui. Ele não quer conquistar o mundo, mas Napoleão queria. E vamos saber se alguém está disposto a isso. Oi, amigo, rapidinho. Eu assim com essa roupa. Vem alguém na sua memória? Pirata? No momento eu não me lembro, cara, de ninguém com essa roupa. Ah, aquele cara, o francês lá, esqueci o nome dele. Não sei. Vou dar 3 dicas pra você. Ah. 1 era o Napoleão Bonaparte, 2 Napoleão Bonaparte, 3 Napoleão Bonaparte. Você já ouviu falar nesse cara? Napoleão Bonaparte foi Ele foi um general do exército francês, né, que tentou invadir a Rússia. Dominou a França por um monte de anos, tá vendo? Dizimou várias nações, criou várias opções de vida, dizimou famílias e cresceu e morreu. E você, tá preparado pra conquistar o mundo? Eu tô, cara. E você? Quase. O mundo não, mas começando por Curitiba tá bom. A rua aqui seria um bom começo, né? Vamos fazer um teste? Vamos. Ele tá preparado para conquistar o mundo. Nós temos que conquistar os seres. Temos que transmitir paz, carinho, amizade e brincadeira como essa. Não é ótimo? Fechou? Bom, após a enquete sobre Napoleão, nós vamos entender o seguinte. Nós vamos ver a divisão do período napoleônico. Que divisão é essa? O consulado e o império. O consulado,
onde Napoleão sobe ao poder como um dos cônsules, perante um cônsul vitalício que é ele próprio. Vamos entender o seguinte, são 3 cônsules, mas ele é o cônsul vitalício. Na teoria, ele sairia apenas com a morte. Bom, mas vamos entender o seguinte, no consulado, entre 1799 e 1804, muitas coisas aconteceram. Um desses exemplos é a criação do Banco da França. Banco da França é esse que existe até hoje. Vale ressaltar o seguinte, vamos fazer uma comparação rápida. O Banco do Brasil, hoje, estamos mais ou menos entre o 4º ao 5º Banco do Brasil. Os historiadores divergem. Lembrando que o Banco do Brasil foi criado em 1808 por Dom João VI, quando ele chegou aqui, um dos pontos das reformas joaninas. O Banco da França está até hoje. Outro ponto é a moeda francesa, o franco, que só veio a ser substituída pelo euro dentro da lógica da União Europeia. Sabe o Brasil? Lembra o Brasil? Réis, cruzeiro, cruzado, entre outras, real. A França, franco. Bom, um outro ponto interessante é a reorganização do exército napoleônico, onde este, Napoleão, fez um acordo, uma paz com os países que combatiam a França dentro da lógica do regime absolutista e a queda do sistema a partir da Revolução Francesa. Bom, essa reorganização, essa paz, durou um ano, depois Napoleão veio atacar. Outro ponto interessante é o processo industrial feito por Napoleão na França. É a chamada Revolução Industrial Francesa. Além disso, Napoleão aboliu a escravidão, ou melhor dizendo, revogou a abolição da escravidão nas colônias francesas, que levaram a várias revoluções, como tendo, por exemplo, a revolta do Haiti, que vai levar à proclamação da República do Haiti no ano de 1804, levando aquele país à miséria absoluta como é até hoje. Entenda o seguinte, mas o ponto principal, o ponto mais importante do período do consulado foi a criação do Código Civil Napoleônico. Este Código Civil Napoleônico que simplesmente está fortalecendo os direitos e deveres do cidadão perante o Estado, do Estado perante o cidadão. Bom, esse Código Civil Napoleônico serve como base mesmo, de todas as constituições democráticas. Código Civil Napoleônico, então, vai garantir os direitos e deveres do Estado com o cidadão, do cidadão com o Estado. Mas o que mais vai chamar a atenção, o ponto culminante da era napoleônica, é a autocoroação de Napoleão Bonaparte, que convida o Papa Pio VII a ir lá até a França para coroá-lo. Mas ele vai se autocoroar. Napoleão Bonaparte, imperador. Mas antes de nós irmos para a segunda parte do período napoleônico, o Império Napoleônico, vamos fazer o seguinte, vamos escutar um texto. Visando cancelar as pretensões restauradoras dos Bourbons, a transformação do consulado em império, a cerimônia de coroação em tudo lembrava o despotismo, a autoridade absoluta. Em 1804, depois de nomeado imperador, Napoleão convenceu o Papa Pio VII a vir a Paris para a sua coroação. Foi um feito diplomático memorável para quem se notabilizou apenas pelo uso eficiente das armas. 1000 anos antes, outro imperador francês, Carlos Magno, teve de fazer o caminho inverso e ir a Roma em busca da bênção papal à sua investidura. Napoleão, não satisfeito, frisou seu triunfo fazendo o Papa esperá-lo 3 horas para a cerimônia. Outra surpresa estava reservada para o chefe da igreja nesse dia.
Napoleão coroou a imperatriz Josefina e, em seguida, com as próprias mãos, colocou a coroa imperial sobre a sua cabeça. Ao Papa, coube apenas a celebração do ofício religioso. Bom, nós vamos ver agora a segunda parte do período napoleônico, o Império Napoleônico, que vai de 1804 a 1815. Vocês ouviram no texto que o Napoleão, sarcasticamente, ironicamente, chamou o Papa Pio VII e se autocoroou e ainda coroou a Josefina. Bom, após se tornar o imperador, ele promove uma política externa baseada na guerra e baseada na expansão territorial. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada no mapa, no expansionismo napoleônico, como ele foi? Então vamos ver, vamos observar. Bom, Napoleão Bonaparte, em verde, você vai ter os territórios que Napoleão vai anexar. Em salmão, você está vendo, bem claro, a França. Em verde, repito, os territórios que ele está tomando. Por exemplo, o Grande-Ducado de Varsóvia, a futura Polônia. Ele cria aqui no mapa a Confederação Germânica e a Confederação do Reno. Essa unidade que ele cria nesses territórios vai dar um impulso mais à frente ao processo de unificação de ambos os territórios, a unificação alemã e a unificação italiana, ou seja, a formação da Alemanha e a formação da Itália. Muito bem, aqui em cinza vocês estão observando os territórios que vão fazer frente a Napoleão, ou seja, os inimigos. Os principais, Inglaterra, Prússia, Rússia e o Império Austro-Húngaro. Bom, mas pela lógica napoleônica, ele tinha um inimigo a ser vencido, a Inglaterra. O desafio para Napoleão era tomar a Inglaterra. Só que a Inglaterra tinha a melhor marinha. Isso dificultava as pretensões napoleônicas de dominar a Europa e acabar com todos os seus inimigos. Napoleão chegou a ter duas ideias interessantes para poder invadir a Inglaterra. Uma, utilizando balões, na qual as tropas desceriam dentro da Inglaterra. A outra, e mais curiosa que seja, Napoleão planejava cavar um túnel que ligasse a França e a Inglaterra pelo Canal da Mancha. Associaram? O Eurotúnel de hoje. Esse Eurotúnel parte de um plano de Napoleão para invadir a Inglaterra e tomar a Inglaterra. Muito ambicioso para a época, né? Interessante. Bom, só que a Inglaterra tinha a melhor marinha e eu tenho que derrotar a Inglaterra. Como fazer? Em 1806, Napoleão gerou o chamado bloqueio continental. O que era o bloqueio continental? Que tem um nome oficial, Decreto de Berlim, assinado em 1806, na mesma cidade. Bom, o bloqueio continental proibia as nações europeias de realizarem comércio, compra e venda de mercadorias com a Inglaterra. 3 nações não assinaram o acordo do bloqueio continental, por terem uma grande dependência à Inglaterra. Essas nações eram Portugal, Espanha e a Rússia. No caso português, Napoleão ameaçou invadir e, seguindo conselhos ingleses, a família real, liderada por Dom João VI, sai de Portugal e vem em direção ao Brasil. É o momento da vinda da família real para o Brasil. Dom João, Dona Maria I, a louca, Carlota Joaquina, a princesa do Brasil. Bom, então aqui seria o início do processo até que levaria à independência, com o fim do Pacto Colonial, que culminaria então na liberdade brasileira, no 7 de setembro de 1822. As reformas deram pontapé inicial, reformas joaninas. Então, Portugal não aceita o bloqueio e o que acontece? Napoleão invade e a família real vem para o Brasil. Outro país, a Espanha. Mas o que aconteceu na Espanha? A Espanha simplesmente também foi invadida por Napoleão e, no lugar do rei, foi colocado o irmão de Napoleão, José Bonaparte. O que se facilitou para as colônias espanholas?
deu início a um processo de independência, já que a fiscalização metropolitana, a fiscalização espanhola, tinha diminuído, graças à invasão napoleônica naquele território, a Espanha. Porém, no caso da Rússia, foi algo, de exceção, ou seja, foi algo diferente. Napoleão invade a Rússia. A Rússia utiliza uma tática bem simples, a chamada tática da terra devastada. O que era isso? A tática da terra devastada era baseada na destruição dos campos, ou seja, das plantações, do envenenamento das águas e o recolhimento da população russa para o seu interior, o interior do território russo. E com isso, esperaria o exército francês entrar e utilizaria a maior estratégia, que era o famoso general inverno, o frio russo. Napoleão caiu direitinho na armadilha. Ele invade a Rússia, segue em direção ao território de Maloyaro-Lavetz e lá vai ser derrotado. As principais batalhas focam a derrota de Napoleão. Maloyaro-Lavetz, Leipzig e Waterloo. Bom, dentro da lógica da expansão napoleônica em direção à Rússia, ele vai seguir o caminho em direção a uma cidadezinha chamada Maloyaro-Lavetz. Aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Segue aqui, passa para o Kikvono, Borodino, Moscou e chega a Maloyaro-Lavetz. Há um fato interessante aí. Essa cidade é próxima ao rio Volga, onde, mais um pouquinho na frente no tempo, Adolf Hitler vai ser derrotado na Batalha de Stalingrado, às margens também do rio Volga. Bom, então Napoleão Bonaparte seguiu para dentro da Rússia e foi derrotado nessa batalha, Maloyaro-Lavetz. O fato interessante é que com essa derrota, os outros países, Inglaterra, Prússia e o Império Austro-Húngaro, que estavam lutando contra Napoleão, observaram que ele não era invencível. E aí, eles foram para cima de Napoleão, definindo uma grande derrota e a queda pela primeira vez dele no poder, que é a chamada Batalha de Leipzig. Outra grande batalha que levou à queda definitiva foi a Batalha de Waterloo. Bom, mas temos algo interessante. Entre Maloyaro-Lavetz e Leipzig, as forças da coligação, Inglaterra, Rússia, Prússia e Império Austro-Húngaro, se organizaram para derrotar Napoleão. Napoleão cai em 1813 pela primeira vez em Leipzig. Começava o exílio de Napoleão. Napoleão é tirado do poder e mandado para a ilha de Elba. Só que lá ele não ficou muito tempo, não. Ele conseguiu ser resgatado por compatriotas que o queriam no poder. Fato interessante é esse, que o leva ao poder. Ele simplesmente retira do poder da França Luís XVIII, da família dos Bourbons, que tinha retomado o poder dentro da lógica absolutista dos países que estavam combatendo Napoleão, tira ele do poder e assume novamente o poder. Era o chamado governo dos 100 dias, do ano de 1815. O governo de 100 dias marca Napoleão voltar ao poder, ironicamente por este nome, durante 100 dias. Após o retorno de Napoleão ao poder, esses 100 dias de governo, trava a principal batalha, a Batalha de Waterloo, na qual ele vai ter a sua derrota definitiva e vai ser mandado, exilado para a ilha de Sainte-Hélène. Nesta ilha de Sainte-Hélène, ou Sainte-Hélène, Napoleão vai encontrar o seu destino, ou seja, a morte no ano de 1821. Com a queda de Napoleão Bonaparte, entre 1814 e 1815, e o envio dele ao exílio de Elba e logo depois de Sainte-Hélène, e a morte misteriosa dele, houve a formulação do Congresso de Viena. O que era o Congresso de Viena?
O Congresso de Viena nada mais era do que a união da Rússia, da Prússia, do Império Austro-Húngaro, da Inglaterra, para redefinir o mapa europeu, ou seja, para equilibrar as forças do mapa europeu com a queda de Napoleão, respectivamente com a queda da França do poder. O Congresso de Viena vai ter várias características, vai limitar o poder francês. Esse Congresso de Viena é muito interessante, porque ele parte do pressuposto da elaboração de alguns princípios, o chamado princípio da legitimidade, que vai retornar quem é legítimo herdeiro do trono, Luís XVIII, família Bourbon. O princípio do equilíbrio de forças, o equilíbrio europeu, redefinição do mapa europeu entre, logicamente, os países vitoriosos. O princípio das compensações, na qual a França será responsável em pagar enormes indenizações aos países vitoriosos, Rússia, Prússia, Império Austro-Húngaro e a Inglaterra. Mas o ponto mais importante, mais interessante do Congresso de Viena foi a criação da Santa Aliança. Em nome da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eles se reuniam para combater o mal. O que era o mal na visão deles? O mal eram as ideias revolucionárias, as ideias nacionalistas, as ideias liberais. Santa Aliança esta, que era a união entre a Rússia, cristã ortodoxa, a Prússia, protestante, luterana, e o Império Austro-Húngaro, católico. Mas aí você me faz uma pergunta: cadê a Inglaterra? A Inglaterra só veio a participar da Santa Aliança anos depois. Por quê? Porque ela estava incentivando os movimentos liberais, nacionalistas de independência da América Espanhola e da América Portuguesa. Então, com isso, ela vai contradizer os ideais da Santa Aliança, que era restaurar o absolutismo. Bom, o Império Turco-Otomano também não participa dentro da lógica de ele não ser cristão. E o Papa não aceita a Santa Aliança porque ele afirma a existência de países não católicos. Então ele não participa da Santa Aliança. Santa Aliança esta, muito interessante para a gente, porque vai combater, olha só o conceito dela, combater os movimentos nacionalistas, combater os movimentos liberais, os movimentos revolucionários e restaurar o antigo regime. Se você lembra, a Revolução Francesa marca a queda desse sistema do antigo regime. Porém, com a Santa Aliança, a ideia era simplesmente de voltar o antigo regime, restaurar os monarcas absolutistas. Você quer maior exemplo do que o retorno da família Bourbon, a família que mais tempo ficou no poder? Na França, então, nem se fala, os Bourbons de Luís XIV, de Luís XVI, de agora Luís XVIII. Bom, a Santa Aliança combateu vários movimentos revolucionários, como, por exemplo, movimentos revolucionários, movimentos nacionalistas que aconteceram na Itália e na Espanha. Porém, veio a fracassar em alguns movimentos revolucionários. Os movimentos revolucionários de 1820 em Portugal e Espanha, de 1830 na França e o mais importante de todos e mais famoso de todos, o de 1848, o movimento revolucionário de 48, conhecido como Primavera dos Povos, que fundamentou-se com o Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels. Era o ideal socialista aparecendo no cenário europeu na primeira metade do século XIX. Com a queda de Napoleão, a ascensão de Luís XVIII, a Europa voltava a ter paz até o início do século, até a primeira metade do século XIX, quando nós tínhamos os movimentos revolucionários de 20, 30 e 48. Vamos fazer o seguinte agora? Vamos dar uma olhada nas dicas de estudo? Bom, como dica de estudo, nós temos um filme muito interessante chamado Désiré, O Amor de Napoleão, de Henri Costa. Temos também sites, livros sobre a própria figura de Napoleão. Dê ênfase nesse nome. É
muito importante para a gente. Observe muito bem o bloqueio continental. Tá legal? Até a próxima. Nesta aula estudamos o período napoleônico. Nesta aula, nós vimos o período napoleônico, que é dividido em duas partes. O consulado, entre 1799 e 1804, e o império, entre 1804 e 1815. Vimos o golpe do 18 Brumário. Este golpe levou Pós-estudos. Olá, colega professor, tudo bom? Nesta aula, não esqueça de dar uma ênfase na subida de Napoleão ao poder. Não esqueça que o período napoleônico se divide em consulado e império. Dê uma certa importância ao bloqueio continental e às consequências do mesmo. Como atividade, leve para dentro de sala de aula a discussão sobre o Código Civil Napoleônico e a sua importância para a sociedade contemporânea. A ascensão dele ao poder até a sua queda. Bom, mas vamos entender o seguinte, vamos interpretar de uma maneira melhor esse período. Vamos ver como ele chegou ao poder. Como ele chegou? Então vamos voltar um pouquinho no tempo, vamos voltar à terceira fase do processo revolucionário francês. Esse processo revolucionário francês que todo mundo conhece como Revolução Francesa. Então vamos voltar ao desfecho da terceira fase do processo revolucionário francês. Estamos falando de um período entre 1795 e 1799, quando Napoleão retorna de suas grandes conquistas no continente africano e vai promover uma aliança com o Abad Sieyès, líder do grupo político do centro. Lembrando que nessa época a França estava dividida em vários grupos políticos. Napoleão e Sieyès ao poder, aplicando um golpe, o chamado 18 Brumário. Após esse golpe, nós temos o início do período napoleônico e a divisão desse período em duas partes. O que nós chamamos de consulado e o que nós chamamos de império. O consulado do período de tempo entre 1799 e 1804. O Império entre 1804 e 1815, entre a ascensão do poder, coroação dele através do Papa Pio VII e a queda dele na Batalha de Waterloo. Vamos fazer o seguinte agora? Vamos ver uma enquete sobre Napoleão? Vamos lá assistir. Amigo, vou fazer uma pergunta rapidinha para você aqui. Ele não quer conquistar o mundo, mas Napoleão queria. E vamos saber se alguém está disposto a isso. Mas quem é que sabe o nome desses 100 soldados? Napoleão, com seus 100 soldados. Quem é que sabe o sobrenome desses 100 soldados? Napoleão, com seus 100 soldados. Sem soldados, sem velórios, sem guerreiros, sem história. Napoleão, com seus 100 soldados. Sem minutos, sem memória, sem certo e sem errado. Napoleão, com seus 100 soldados. E quem sabe me dizer se eram 100 soldados? Napoleão, com seus 100 soldados. Eu quero sempre acreditar, eu quero ver, eu quero ver. Olá, galera, tudo bom? Hoje nós falaremos sobre a aula, o assunto período napoleônico. O período que vai do ano de 1799 ao ano de 1815. Oi, amigo, rapidinho. Eu assim com essa roupa.
Vem alguém na sua memória? Pirata? No momento eu não me lembro, cara, de ninguém com essa roupa. Ah, aquele cara, o francês lá, esqueci o nome dele. Não sei. Vou dar 3 dicas pra você. Ah. 1 era o Napoleão Bonaparte, 2 Napoleão Bonaparte, 3 Napoleão Bonaparte. Você já ouviu falar nesse cara? Napoleão Bonaparte foi um... Ele foi um general do exército francês, né, que tentou invadir a Rússia. Dominou a França por um monte de anos, tá vendo? Dizimou várias nações, criou várias opções de vida, dizimou famílias e cresceu e morreu. E você, tá preparado pra conquistar o mundo? Eu tô, cara. E você? Quase. O mundo não, mas começando por Curitiba tá bom. Na rua aqui seria um bom começo, né? Vamos fazer um teste? Vamos. Ele tá preparado. Entre eles, jacobinos, girondinos e o centro. Bom, a união, a aliança entre o Thiers e Napoleão vai levar a um golpe, ao famoso golpe do 18 Brumário. Lembrando, Brumário é um mês colocado pelo novo calendário francês que seguia um calendário agrícola. O 18 Brumário equivalia a parte do mês de novembro pelo nosso calendário. Então, no 18 Brumário, novembro de 1799, ocorria um golpe que levava à ascensão do poder Napoleão Bonaparte. Então, Napoleão Bonaparte subiria ao poder junto com o abade Thiers. Veja bem, o que nós temos agora é o chamado período napoleônico a dar-se início. Então, repare, a terceira fase leva